Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz em nome de Jesus. Abram suas Bíblias em Gênesis, capítulo 14. Primeira carta de Paulo a Gênesis, né, vô? Rebeca, ajeita os capítulos. Eu esqueci de trocar. Pode apagar lá. Quatorze e 15. Pode botar o 15 aí também. Se Deus quiser, nós vamos fazer os dois. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós damos a Ti, Senhor, graças. E rogamos, assim como sempre fazemos, para que o Santo Espírito do Senhor nos ilumine, nos dê, ó Deus, a capacidade de compreender a Tua palavra. Nos faz, ó Deus, prontos, não apenas para compreender a palavra do Senhor, mas também prontos a guardá-la. Guardar em nosso coração, para que assim, ó Deus, no nosso dia a dia, nós venhamos colocar a Tua palavra em prática. Abençoa cada um dos que aqui vieram, abençoa aqueles que estão acompanhando pelas redes sociais e que porventura vierem também, ó Deus, acompanhar. Rogamos em nome de Jesus que o Senhor fale ao nosso coração por intermédio da Tua palavra. É isso que eu rogo, que eu peço e desde já te agradeço. Hoje e sempre. Amém, Senhor. Nós estamos vendo o livro de Gênesis, né, desde o capítulo 1. E aí eu queria saber de vocês, se vocês lembram, qual é o motivo pelo qual Moisés está escrevendo o livro de Gênesis? Hã? Explicar o quê? A origem das leis, que mais? No Egito, onde tinha muita idolatria. Sim. Para falar sobre que a adoração agora, né? Agora não, sempre, né? Mas como eles estavam saindo do Egito, um lugar cheio de idolatria, eles precisavam conhecer o Deus verdadeiro e saber quem de fato os libertou de lá e quem eles realmente deveriam adorar. O que mais? Por que Moisés escreveu isso aqui? Como é, Alice? Com certeza, né? Deixou a revelação escrita para as próximas gerações. Pode falar, Pedro. Sim. Vocês lembram que a linhagem, pronto. Preservando a linhagem, né, de Deus, Adão, Sete, Noé e Sem. Até chegarmos a Abraão, que é o que a gente está vendo atualmente. Então, Deus está preservando a sua linhagem, sim? Sim. Mas vamos lá. Nós estamos falando sobre a história de Abraão aqui, né? Moisés está relatando a história de Abraão desde o final do capítulo 11.
onde ele começa a falar sobre as gerações, sobre Nimrod, ele já introduz ali Abraão. E aqui, até então, não era Abraão, né? Era Abrão. Só que preste atenção. Quando Moisés escreve isso aqui, eles estão aonde? Não. Eles estão no deserto. Eles estão no deserto indo para onde? Para Canaã. Ainda não. Só que preste atenção. Quando eles chegarem em Canaã, e aí a gente já viu que Canaã é descendente de quem? De Cã. E que de Cã vieram todos aqueles que já habitavam em Canaã. Lugar para onde o povo está indo. E Moisés está escrevendo do deserto. Quando eles chegarem lá, o que eles irão precisar fazer? Expulsar o povo. Porque o povo já está lá. E eles vão ter que expulsar eles. Quando a gente está lendo, por exemplo, se eu não me engano, é Josué, né? Que Moisés manda os espias. Eu acho que nem é Josué ainda, é antes. Quando Moisés manda os espias, o que o povo diz quando chega lá e vê que tem muita gente naquela terra? O que os espias, ou pelo menos 10 deles, porque eram 12, né? O que os 10 voltam dizendo, com um relatório, dizendo? Eles são gigantes, que eles são guerreiros. O que mais? São muitos. Então, quando o povo chega lá diante da terra, eles ficam com medo. Eles ficam receosos de entrar na terra. E Moisés, ele está escrevendo aqui justamente com essa finalidade. Para que quando o povo chegue lá, ele não fique com medo, embora ele vai ficar. Por que ele está escrevendo isso? Aqui que nós iremos ver agora. Para mostrar que o povo de Deus, ele não precisa, primeiro, ser numeroso para ganhar uma batalha. E segundo, desde o pai deles, que era Abraão, eles sempre foram guerreiros. É isso que Moisés está querendo mostrar para aquele povo que vai precisar lutar. Porque eles vão ter que expulsar quem já está lá. Porque o que a gente viu na semana passada, e aí eu vou pedir até que vocês voltem aí para o capítulo 13. Uma das coisas que nós vimos é que Deus, ele faz essa promessa para Abraão, né? Versículo 15. Darei para sempre a ti e a tua descendência toda esta terra que vês. Então, ele manda Abraão olhar para a direita, para o ocidente, para o oriente, para frente, para trás e diz: olha, você está vendo tudo isso aí? Tudo isso aí vai ser teu para sempre, teu e da tua descendência. Só que Deus disse que a terra era deles, mas não disse que ia tirar os povos de lá. Então, o que vai acontecer, e é por isso que Moisés está escrevendo isso, é para que o povo saiba que a terra é deles e que eles não são fracos, porque eles são descendentes de alguém que já lutava bem antes deles nascerem. Que é quem? Abraão. Então, o que Moisés vai relatar é a história quando 4 reis guerreiam contra 5, ganham desses 5, e isso é que é interessante. Sempre o menor ganha do maior. Na história aqui. E aí, nessa luta, ele acaba, esse rei, esses 4 reis lá, que estão sob um rei maior lá,
que eu até esqueci o nome dele aqui, Quedorlaomé é o nome do rei. Que nome é esse, né? Versículo 4 do capítulo 14. Quedorlaomé. E aí, quando esse rei, junto com os outros 3, vencem a guerra contra os 5 reis, eles levam Ló como prisioneiro. E aí, Abrão vai lá e resgata Ló. Então é isso que a gente vai ver. Então vamos lá, vamos começar lendo. Gênesis capítulo 14, só a título de informação, passa aí, Rebeca. Passa outro slide, para outro, pode passar para outro. Aí. O que nós iremos ver é isso aqui. A guerra dos reis e Ló é levado cativo, o resgate de Ló, o encontro de Abrão com Melquisedeque e a aliança que Deus faz com Abrão no capítulo 15. É isso que a gente vai ver hoje, tá bom? Então vamos lá, capítulo 14. Versículo 1. Nos dias de Anrafel, rei de Siná, de Arioque, rei de Alazar, de Quedorlaomé, rei de Elão, e de Tidal, rei de Goim. Estes fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birza, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Admá, contra Semebé, rei de Zoboim, e contra o rei de Belá, esta é Zoar. Então, primeiro, Moisés começa a falar quem vai brigar com quem. Quem está em guerra contra quem. Quem são os 4 reis que vão em guerra contra os outros 5 reis. E aí agora ele vai dizer tanto a motivação quanto o local aonde aconteceu essa guerra. Vamos lá. Versículo 3. Todos estes se juntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado. Durante 12 anos haviam se sujeitado a Quedorlaomé, mas o 13º ano se rebelaram. Então, qual é o motivo da guerra? Qual o motivo da guerra? Eles se rebelaram contra esse Quedorlaomé, né? Os outros 5 se rebelaram contra ele. E aí ele, com os outros 3, foram lá guerrear contra esses 5 rebeldes. Muito bem. Vamos lá. Versículo 5. Por isso, no 14º ano, Quedorlaomé foi com os reis que o apoiavam e derrotou os Refaíns em Asterote, Carnaim, os Zuzins em Ão, os Emins em Savé, Kiriataim. E os Oreus, desde o seu monte Seir até El-Parã, junto ao deserto. Depois disso, voltaram e foram para Emispate, que é Cádiz, e conquistaram toda a terra dos amalequitas e também dos amorreus, que habitavam em Azazon-Tamar. Então, os reis de Sodoma e Gomorra, de Admá, de Zeboim e Belá, deslocaram-se e prepararam-se para a batalha contra eles no vale de Sidim, que é onde aconteceu a batalha. Contra Quedorlaomé, rei de Elão, Tidal, rei de Goim, Anrafel, rei de Siná, e Arioque, rei de Elazar. 4 reis contra 5. Vamos lá. Vamos à lógica aqui. Pela lógica, quem tem mais gente? Cinco reis. Pela lógica é isso, não é não? 5 reis teriam mais pessoas do que 4 reis. Mas quem ganha a batalha? Os 4. São eles que ganham a batalha dos 4 reis contra
os 5 reis. Então, o que tem menos gente ganha do que tem mais gente. Por que Moisés está contando isso? Porque provavelmente, quando os espias foram lá, o que eles viram? Muita gente. O que o povo disse? Não vamos ganhar. Porque nós estamos em menor número. Estão entendendo aqui, né? O que Moisés está querendo falar aqui. Continuando. Versículo 10. O vale de Sidim estava cheio de poços de betume. Alguns homens caíram ali quando fugiam com os reis de Sodoma e Gomorra. O restante fugiu para os montes. Os vitoriosos tomaram todos os bens de Sodoma e Gomorra com todos os seus mantimentos e se foram. E tomaram também Ló, filho do irmão de Abrão, que habitava em Sodoma, juntamente com seus bens, e partiram. Olha só que maluquice. O que Ló tinha a ver com isso? Tinha alguma coisa a ver com essa guerra, Ló? Não, né? Mas ele estava lá. Eu não sei se na hora errada, né? Mas ele estava lá. Agora, quem botou Ló lá? Ló lá, né? Quem botou Ló lá? Foi ele que escolheu ir para lá. Foi ou não foi? Vamos ler isso. Volte para o capítulo 13. Versículo 10 e 11. Capítulo 13, versículo 10 e 11. Então Ló levantou os olhos e viu todo o vale do Jordão, todo bem regado até chegar a Zoar, antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Ló o quê? Ló o quê, meus irmãos? Escolheu para si todo o vale do Jordão e partiu para o oriente. Assim se separaram um do outro. Separaram Ló e Abraão. Por que Ló escolheu lá? Porque ele viu que o mato era, né, bonito. E a briga deles tinha sido por causa de quê? De pasto. Então ele olha para o lado de Sodoma e viu que lá tinha muito mato, muito pasto, e alimentar bem os animais dele. E aí ele vai para lá. Só que tem um detalhe. O que a Bíblia vai dizer sobre esse povo de lá? Vamos ler, né? Vamos ler. Versículo 13, capítulo 13, versículo 13. Os homens de Sodoma eram maus e o quê? Grandes pecadores. Então, quando você está no meio, e no caso de Ló, de homens maus e pecadores, quando acontecer alguma coisa, mesmo que você não tenha nada a ver, você vai pagar o pato. É isso que a Escritura fala muitas vezes, de você não estar na roda exato. Porque mesmo que não tenha sido nada com você, mas o fato de você estar lá, pode acarretar alguma coisa para você. Pode trazer consequências para você. Agora, Ló, porque a questão é o seguinte, né? Que a gente pode pensar assim, né? O que significa não estar com eles? Que Ló escolheu estar com eles, o povo mau e grande pecador. Só que Ló não escolheu só estar com eles lá, né? Ló escolheu habitar com eles lá, morar lá, viver lá. E, obviamente, muitas vezes a gente não escolhe estar em determinados lugares. A gente tem que estar por obrigação. É ou não? Por exemplo, você está num ambiente de trabalho que
que respira tudo que é contrário contra Deus. Mas você tem que estar lá. Você está num ambiente de escola, de faculdade, seja do que for, mas você tem que estar lá. E aí, o que eu estou dizendo? Que você deveria abandonar? Não. O que eu estou dizendo é que Ló deveria dar o testemunho. Só que a grande questão aqui é que, como é que a gente sabe que Ló não deu testemunho? Ele poderia ter dado? Ele deu? Sim ou não? Não, 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 não. Elas eram virgens. Não existia namoro. Não, não. Sim, Peu. Se tiver, nós vamos chegar lá. Olha só. Dar o testemunho deveria ser falar, pelo menos, no mínimo. Como é que eu posso usar essa palavra? Confrontar tudo que estava de errado lá. Porque o que a gente viu é que o povo era mau e grande pecador. Será que Ló não percebeu isso? Que o povo era mau? Agora, e se ele confronta o pecado deles? O que aconteceria com Ló? Provavelmente, no mínimo, iam querer fazer alguma coisa com ele. Se não fizeram, é porque ele estava, no mínimo, calado. Acusar não é a palavra certa. Me perdoe, mas essa palavra que eu vou usar, eu não consegui lembrar outra. Mas acusar o pecado deles, se Ló tivesse feito isso, também seria admitir que ele tinha feito uma escolha errada. Que ele estava num lugar que não era para ele estar. E a consequência disso, dele estar no lugar que ele não deveria estar, foi que ele foi como escravo. Né? Como resultado de uma guerra que não era dele, que ele não tinha nada a ver com isso. Porém, escolha dele. Ele escolheu estar lá. Deixa eu tentar colocar isso numa situação prática. Imagine que um amigo, uma amiga sua, lhe chame para um lugar que você sabe que é um ambiente que não é um ambiente saudável para um cristão. Correto? Pense comigo. Chamou, você está lá. Como é que você vai dizer para ela, olha, isso aqui não é um lugar para tu estar, não. Aí ela olharia para ti e diria o quê? Mas tu também está aqui. Como é que você pode confrontar alguém com um erro se tu está lá também? Esse seria o caso de quem? De Ló. Vocês são pecadores, mas tu não está aqui com a gente? O que tu quer aqui? O que eu estou dizendo, irmãos, e assim, não entendam mal. Eu não estou dizendo que a gente tem que se isolar das pessoas, porque afinal de contas, como é que a gente vai evangelizar se a gente se isolar? Esse não é o ponto. O ponto é que nós precisamos ter contato com pessoas sem nos deixar levar por o que elas fazem, por aquilo que elas dizem, por aquilo que elas vivem, por aquilo que elas pensam. E se nós começarmos a estar junto com eles, fazendo tudo que eles fazem, falando tudo que eles falam, daqui a pouco nós iremos pagar o pato. Sim, exato. Exato. Porque as pessoas gostam de dizer assim, olha, mas Jesus andava com pecadores. Negativo. Os pecadores andavam com Jesus. É diferente. Certo? Eram os pecadores que vinham a ele.
eram os pecadores que buscavam a ele por algum tipo de mudança, que acabava acontecendo. Jesus não andava com os pecadores é que andavam com ele. E quando vinham, continuava igual? Não. Pode falar. Ele come e bebe com os pecadores. Não, os pecadores já estão com ele. Amém? Então essa é a primeira lição aqui. Cuidado aonde você estabelece. Antigamente tinha um... Acho que não falam mais isso, né? Porque essa geração não fala mais. Mas antigamente dizia assim... Cuidado onde você vai amarrar seu jumento. Cuidado onde você amarra sua burra. Tem jumento, sim. Exatamente, que é uma coisa que acabou acontecendo. Sim. Uhum. Assim, Ló nem estava andando com eles. Só estava lá. Escolheu. E engraçado, né? Ló fez essa escolha por causa de quê? Porque ele foi atraído por aquilo que ele viu. E acabou que pagou a consequência. Versículo 13. Aí o que acontece, né? E eu vejo isso que vai acontecer aqui como uma providência de Deus. Porque se não acontece isso aqui, Abraão nunca iria ficar sabendo. Porque ninguém ia postar no Instagram. Não ia ter como Abraão ficar sabendo que Ló foi levado como escravo. Não ia passar no jornal. Então, isso aqui é providência de Deus. Versículo 13. Então, o homem que havia escapado foi e contou o fato a Abraão, o hebreu. Por que Abraão era hebreu, hein? Capítulo 13, versículo 18. Eu peço que você leia e me diga por que Abraão era hebreu. Capítulo 13, verso 18. O que está escrito aí? Porque ele habitava em Hebrom. Então, hebreu. A língua que ele falava também era hebraico. Vamos lá, o hebreu. Abrão habitava junto ao carvalho de Mamre, o amorreu, irmão de Escol e de Ané, aliados de Abrão. Quando Abrão soube que seu parente estava preso, levou seus 318 homens, treinados e nascidos em sua casa, e perseguiu os reis até Dan. Vamos lá, devagar aqui. Primeiro, né? É daqui que a Igreja Universal tira os seus 318. Você já viu? O culto, a oração dos 318 é daqui. É daqui. A oração dos... Aí tem... Eu acho que é 318, né? 318 pastores vestidos tudo de branco, parecem uns pais de santo. Não sei se vocês já viram. Aí ficam lá e faz aquela oração dos 318. É daqui que ele tira. Mas preste atenção. 4 reis. Quantas pessoas vocês acham que tinha no exército desses 4 reis? 318? Mais uma vez, um pequeno número vai ganhar
de um número maior. Muito maior. Os 4 reis ganham de 5 e agora Abrão, né, esse Escol, parece nome de cerveja, né? Escol, Ané e o próprio Abrão. Com 318 homens, ganham dos 4 reis. Perseguem os 4 reis. E tomam de volta tudo que eles haviam levado de Sodoma e Gomorra, todas as pessoas, incluindo Ló. Incluindo o próprio sobrinho dele, Ló. E assim, eu não sei se vocês têm esse tipo de conhecimento, mas quando um povo era vencido por outro, todo aquele povo era levado como escravo. Eles iam ser escravos. Né? A gente tem aqui, por exemplo, servos, né? Mas na verdade a palavra é escravo. Eles eram levados como escravo. O servo é o escravo. E aí Abrão vai e leva eles de volta. Vence eles e levam eles de volta. Então eu queria chamar a nossa atenção para essas duas coisas aqui. Primeiro, os 318, que ele não precisou de uma multidão, um exército muito grande, ele só precisou daqueles ali. E por que ele só precisou daqueles ali? Por quê? Que vocês acham que eles só precisaram de 318 pessoas? Porque Deus estava com ele. E é isso que Moisés quer passar para o povo. Vocês vão entrar numa terra, vão precisar expulsar os moradores de lá, mas Deus é com vocês. Tanto é que quando a gente está lendo o livro de Josué, as batalhas são vencidas por quem? Por Deus. Você lembra de Jericó? Como é que as muralhas caem? Como é que eles são vencidos? Eles rodeiam, né, a cidade. E depois, qual é a única coisa que eles têm que fazer? E o que acontece? Eles se matam. Quem matou eles? Quem fez isso acontecer? Deus. Então eles precisavam entender que a vitória deles sobre a guerra não vinha da força do braço deles, mas vinha do fato de Deus estar com eles. Por isso que 318 venceu 4 reis. 4 reis. Que pela lógica não é possível. Mas Deus estava com eles. Vai falar. É verdade. Agora preste atenção, mas o pior, Peu, que nem dá para usar, porque Abraão não fica com nada daqui. Ele leva de volta, né? Mas ele não fica com nada disso aqui, não. Não fica com nada. Mas vamos lá. A outra coisa que eu queria que nós parássemos para observar, aqui no versículo 14, é que ele diz assim, ó, homens treinados, nascidos em casa. Peraí, esses homens nasceram aonde? Nasceram aonde? Em casa. Se eles nasceram em casa, foram treinados aonde? Em casa. Eles não foram para a academia de jiu-jitsu. Treinar como é que derruba a gente. Não foi para o exército. Eles foram treinados em casa. E eu queria que a gente parasse e refletisse um pouco sobre isso. Aonde é que os nossos têm que serem treinados? Serem preparados. Por que você... Olha, vamos pensar, gente. A nossa vida aí fora é uma guerra. Nós estamos sempre em guerra. O pior, o nosso inimigo é invisível. E aonde é que vocês acham que a gente tem que ser treinado? Em casa. E aí, esse em casa aqui, eu quero trazer duas situações.
aliás, dois lugares. Em casa como a nossa família, em casa na igreja. É aqui aonde a gente é treinado para a guerra que vai acontecer lá fora. É aqui. É aqui que a gente recebe as armas para guerrear contra o inimigo invisível lá fora. É aqui. Aqui e na família. Quantas pessoas a gente conhece que tem filhos que foram para a universidade e abandonaram a fé? Quantos? Por que esses meninos abandonaram a fé? Será que eles não foram treinados em casa? Perderam a batalha? Porque não foram treinados? Não foram capacitados para uma guerra? Olha, a minha mente ela vai longe às vezes, tá? Isso, contra principados e potestades. Ó, eu estava acompanhando a marcha da Bela esse ano, que aconteceu, se não me engano, na sexta-feira, dia 6, não foi? Agora, mês passado. Dia 5? Amém. É verdade, foi dia 5. E aí, a gente estava passando nas ruas. Eu não sei se você já viu, né? As pessoas elas colocam comida e água para animal. Você já viu assim na calçada? E eu olhei para aquilo e, ok, é um gesto bonitinho, né? Legal, com o animal. Mas eu fiquei pensando que uma vez eu vi assisti uma reportagem sobre um animal que havia sido criado em cativeiro. Ele nasceu e criou-se em cativeiro. E aí eles quiseram devolver o animal para o ambiente dele. O que aconteceu com ele? Ele morreu. Porque ele não estava preparado para aquele ambiente. E por que eu estou falando do animal, desses negócios? Porque o animal, se ele sabe que tem, o instinto dele de caçador vai embora. E às vezes um gesto bom pode danificar o animal. Porque você está querendo fazer uma coisa boa, mas você está estragando o animal. E por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente faz a mesma coisa com os filhos. A gente protege tanto que ele não consegue viver lá fora. A gente não prepara eles para o mundo. E quando eles chegam no mundo, eles não sabem como lutar. Assim como um animal, não estou dizendo que nossos filhos são animais, tá? Mas assim como um animal que você tirou dele o instinto dele de sobreviver. Ah, mas é porque eu quis proteger. Você não está protegendo, você está matando. Porque o que vai acontecer, se você não treinar ele, não preparar ele em casa, é que quando ele chegar na universidade, a fé dele vai ser arrancada. E vai ser arrancada como um band-aid, assim, ó. E os professores ateus, eles não estão nem aí para a fé dele. Então, ou a gente prepara eles para a guerra, ou eles vão ser engolidos. Esses homens foram preparados aonde? Em casa. Vai falar. Infelizmente, né? Infelizmente. Perderam a fé, né? Então, leia de novo comigo o versículo 14, só o final. Esses homens treinados, nascidos em casa. Eles não só têm que ser nascidos em casa, mas treinados em casa. A gente tem um costume de falar assim, né? Nasceu na igreja,
Mas foi treinado lá? Foi preparado lá? Porque só nascer não faz diferença nenhuma. Tem que ser nascido e treinado. Muito bem. No versículo 17, tem uma informação muito importante para o que vai acontecer depois. No versículo 17 diz assim, ó. Depois que Abrão voltou do ataque de Quedorlaomé e os reis que o acompanhavam, o rei de Sodoma saiu para encontrá-lo no vale de Savé, que é o vale do rei. Eu não li o versículo 15 e o 16, mas só vai mostrar que Abraão recuperou tudo o que os reis lá haviam levado. Inclusive, recuperou Ló. E aí, quando ele venceu a batalha, o rei de Sodoma quis se encontrar com Abraão. No caso, com Abrão. Aí que eu acho muito legal. Aonde estava esse tempo todinho Melquisedeque? Onde é que ele estava? Ele vai aparecer agora, versículo 18. Abraão foi para a guerra, Melquisedeque era rei, e não aparece. Aí agora, ele vai aparecer. Por que ele vai aparecer? Porque o rei de Sodoma pediu para se encontrar com Abraão. E tem tudo a ver aqui. Porque Abraão, ele está voltando de quê? De uma guerra. Como é que você acha que alguém volta de uma guerra? Volta esgotado. E aí você precisa recarregar. Aí o rei de Sodoma quer se encontrar com ele. Mas antes disso, Melquisedeque entra em cena. Versículo 18. Então, Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do rei Altíssimo, trouxe o quê? Pão e vinho. Meu irmão, o que é isso aqui, hein? Pão e vinho. Hã? Como é que recarrega a bateria vindo de uma guerra? Comunhão, meu irmão. Comunhão. E aqui, obviamente, né? Ainda não está se tratando da ceia propriamente dita, mas a gente sabe que é isso. Que é comunhão. É comunhão com Deus, é comunhão com o corpo de Cristo, que é os irmãos. E é isso que recarrega. É isso que vai acontecer com Abraão. Aí ele vai estar pronto para se encontrar com o rei de Sodoma. Eu acho tão legal porque... Abra aí, abra. Não desmarque aí, a gente vai voltar para aí. Mas abra em 1 Coríntios capítulo 11. Eu tenho até falado isso porque a gente, às vezes, de certa maneira, a gente valoriza muito pouco a ceia do Senhor. Capítulo 11, versículo 30. Vocês sabem que Paulo, a partir do versículo 17 desse capítulo aí, 17, 16, ele está falando que os coríntios não estavam tomando a ceia de maneira digna. Que eles estavam se embriagando, que eles estavam enchendo a barriga e tinha gente que ficava sem comer. Então eles perderam totalmente o propósito do que significa a ceia do Senhor. E aí no versículo 30, olha o que ele diz aí. É por isso, por causa deles não estarem participando da comunhão, que é a ceia, é por isso que há entre vocês fracos e doentes e muitos que já morreram. A comunhão do corpo de Cristo é fundamental para nos manter fortes, saudáveis e vivos. E nós não valorizamos a ceia como deveria. Aí Abraão está voltando, volte para Gênesis, por favor. Ele está voltando a batalha e a primeira coisa que Melquisedeque, que é um sacerdote de Deus, faz é trazer o quê? Pão e vinho. Pão e vinho.
Aí eu acho que é engraçado que aqui tem todos os elementos de um culto. Você já viu? Pão, vinho. Aí Melquisedeque abençoa ele. E depois Abraão faz o quê? O que Abraão faz? Dá o dízimo. Não é não? Vamos ler. Eu não sei se uma vez alguém me perguntou, acho que foi até aqui, né? Por que Abraão deu o dízimo para Melquisedeque? Como é que ele sabia que ele era um sacerdote do Deus Altíssimo? Pelo que ele fez. Ele chega, ele oferece pão e vinho, e depois ele abençoa Abraão em nome do Deus Altíssimo. Abraão, em nome do Deus Altíssimo. Aí, por causa disso, Abraão vai e dá o dízimo a ele. Versículo 19. Abençoou Abraão dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Então, Melquisedeque fortalece, revitaliza, recarrega as baterias de Abraão. Depois dele vir de uma guerra. Eu disse que aí fora para nós é uma guerra, correto? Correto? E é aqui que a gente recarrega. Na comunhão do corpo de Cristo. Na comunhão com Deus, na comunhão com os nossos irmãos. É aqui que a gente recarrega. Para quê? Para enfrentar propostas que podem aparecer. Tentadoras. Vamos ler. 21. Então o rei de Sodoma disse a Abraão: entrega-me as pessoas e fica com os bens para ti. Era tentador ficar com tudo? Não era? Olha, eu quero só o povo. Pode ficar com os bens. Aí Abraão disse, versículo 22. Porém Abraão respondeu: levanto minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, jurando que nada tomarei de tudo que é teu, nem um cordão, nem uma correia de sandália, para que não digas, enriqueci a Abraão. Somente o que esses jovens comeram, e a parte de Ané, Escol e Mare, os homens que foram comigo, que eles recebam a sua parte. Então Abraão não quis nada, né? Por isso que eu falei, Peu, que ele não ficou com nada. Ele foi lá, recuperou tudo. A parte daqueles que acompanharam ele, né? Tá aí, ó, dá a parte que cabe a eles. O que os homens dele comeram, o resto ele devolveu. Porque não era dele. Ele não quis as joias, né, as riquezas, e ele não quis laços, as correias das sandálias. Ele não quis estar preso a esses reis. E por que não? Porque esses reis eram maus. Ele não quis estabelecer laços com eles. Leva tudo que é teu. Eu não quero nada. Só o que eles comeram e a parte que cabe aos homens que foram comigo. O resto pode levar. Abraão estava restabelecido para poder dizer não a essa tentadora proposta. E por que ele estava restabelecido? Comunhão. Comunhão. Amém? Capítulo 15. Às vezes a gente tem noção, ou pode ter, né? De que Deus já havia feito uma aliança com Abraão. E não é verdade.
O que Deus havia feito com Abraão era chamar ele e prometer a terra. Lá no capítulo 12, versículo 1, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai. E o texto que a gente leu no capítulo 13, quando ele diz, está vendo toda essa terra? É tua e do teu descendente. Mas até então não havia nenhuma aliança, não havia nenhum pacto. E isso é o que ele vai dizer agora. Porque Deus promete a Abraão a terra, mas ele não tem descendentes. É tanto que ele vai dizer, olha, o meu, como é que ele fala? O meu herdeiro é Eliezer, um servo nascido aqui. E que ele nem era, né, da linhagem, né? Ele era damasceno. Ele era da onde? De Damasco. Vamos ler, versículo 1 do capítulo 15. Depois dessas coisas, a palavra do Senhor veio a Abraão, numa visão, dizendo, Abraão, não temas, eu sou o teu escudo, e o teu galardão será muito grande. Aí Abraão diz, versículo 2, ó Senhor Deus, o que me darás, já que hei de morrer sem filhos, e o herdeiro da minha casa é Eliezer, de Damasco. E Abrão prosseguiu, tu não me deste filhos, um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Então lhe veio a palavra do Senhor. Ele não será teu herdeiro, mas aquele que proceder de ti será o teu herdeiro. Então o levou para fora e disse, olha agora para as estrelas, aliás, olha agora para o céu e conta as estrelas, se é que consegue contá-las. E acrescentou, assim será a tua descendência. Só uma pausazinha aqui, eu já falei sobre isso, mas vale a pena repetir. Essa promessa aqui é para quem? É para quem? Para Abraão. O que significa dizer que não é para nós. Não somos nós que teremos descendência como as estrelas do céu. É Abraão, não a gente. Por quê? Né? Eu já até falei isso, nós não seremos pai de multidões. Por quê? Por quê? Que isso aqui não é para nós? Hã? Porque Deus estava fazendo uma nação a partir de Abraão, para que dessa nação viesse o Messias. E ele não vai fazer uma outra nação a partir de nós para vir um outro Messias. Por isso, essa promessa é para Abraão. Ainda não. A aliança é o que vai acontecer agora, daqui para frente. Que é o seguinte, versículo 6. Abraão creu no Senhor. E o Senhor atribuiu-lhe isso como justiça. Ele creu em quê? Em quê? Que promessa? Do herdeiro. Agora sim vem a aliança. Versículo 7. Disse mais, eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus para te dar a terra como herança. Abrão lhe perguntou, ó Senhor Deus, como saberei que hei de receber a terra por herança? Aí Deus foi e fez o seguinte. Versículo 9. Trazei-me uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rolinha e um pombinho. Abrão trouxe todos os animais, cortou-os ao meio e colocou cada parte em frente da outra, mas não cortou as aves. Não pode haver aliança sem derramamento de sangue. E aqui, aí sim, Deus vai fazer uma aliança com ele. Quando ele separa, né, corta os animais no meio, uma banda de um lado, a outra banda do animal de frente, ele só não partiu as aves, que eram pequenininhas. E ele ficou lá,
Durante um bocado de tempo. Espantando o quê? Não. As moscas não. Hã? As aves de rapina, né? Quem são as aves de rapina? Hã? Urubu, corvo, né? Que são animais que comem cadáveres, animais mortos. Então ele ficou lá, né? Durante um bom tempo. Versículo 10. Abrão trouxe todos os animais, cortou-os no meio e colocou cada parte na frente da outra, mas não cortou as aves. As aves de rapina, porém, começaram a descer sobre os cadáveres, e Abraão as espantava. Ao pôr do sol, caiu um profundo sono sobre Abrão, e sobre ele vieram grande pavor e densas trevas. Então o Senhor disse: Abrão, sabe com certeza que a tua descendência será peregrina em terra alheia. Será reduzida à escravidão e oprimida por 400 anos. Sabe, porém, sabe também que julgarei a nação a qual ele terá de servir e depois sairá com muitos bens. Ele está falando de quê aqui? Do Egito. Deus já está profetizando que eles iriam para o Egito. Vocês estão entendendo aqui? E depois de 400 anos, vocês irão voltar. Que é o que está acontecendo aqui. Porque eles estão voltando com Moisés. E Moisés está escrevendo isso aqui depois do que aconteceu. Eles estão comprovando que o que Deus disse era de fato verdade. Então, preste atenção. Numa aliança, Deus, ele se revela, ele diz quem ele é. Numa aliança tem derramamento de sangue. Numa aliança tem profecia. Numa aliança tem a ação do próprio Deus. Se não houver isso aqui, não há aliança. Você pode voltar e ver que quando Deus faz uma aliança lá com Noé, o que Noé faz antes? E faz o quê? Sacrifícios. Tem uma ação de Deus? Qual é a ação de Deus? Hã? Rainbow. Tem promessa de Deus para Noé? Tudo isso tem numa aliança. E o mais interessante aqui, e uma vez eu lendo um comentário, aliás, não era um comentário, era um livro falando sobre outra coisa, mas o cara, perguntaram para essa pessoa qual era o versículo da Bíblia que ele mais gostava, e ele disse Gênesis 15, 17. Lê o versículo 17 e me diga o que é que tem de interessante aí. O que tem de interessante aí no versículo 17? Bora, agora me digam o que tem de interessante aí no versículo 17. Que assim, a pessoa que disse isso era um teólogo muito respeitado. E ele disse que o versículo que ele mais gostava na Bíblia era Gênesis 15, 17. Agora me diga o que tem de interessante nesse versículo para ser o versículo mais que um grande teólogo mais gosta. Hã? Pode. Tem a ver. Quem era esse fogo? Era a presença do próprio Deus, como o Charles falou. Quando alguém sacrificava um animal, quem queimava o animal? Hã? Não. Quem queimava o animal?
quem estava sacrificando. Só que aqui é uma aliança. E o que está acontecendo aqui é que o próprio Deus está selando a aliança. Não foi Abrão que selou a aliança, foi Deus. O que significa dizer que essa aliança, ela foi comprovada pelo próprio Deus. O que faz com que essa aliança não possa ser quebrada. Porque foi o próprio Deus quem selou ela, que finalizou a aliança, que consumiu os corpos, as carnes dos animais que estavam ali. Vamos ler. Versículo 17. Quando o sol já havia se posto e já estava escuro, surgiu um fogo fumegante e uma tocha de fogo que passara entre aquelas metades. E naquele mesmo dia, o Senhor fez uma aliança com Abrão, dizendo: a tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, a terra do Queneu, do Quenezeu, do Cadmoneu, do Eteu, do Perizeu, dos Refaíns, do Amorreu, do Cananeu, do Gigarzeu e do Jebuseu. Deus selou uma aliança com Abrão aqui. E eu quero dizer que Deus, ele selou uma aliança com a gente também. Amém? Em Cristo, Deus revela quem ele é. Sim ou não? Em Cristo tem promessas? Em Cristo tem profecias? Em Cristo tem a ação de Deus? Selando a aliança? Tem derramamento de sangue? Em Cristo, Deus fez uma aliança conosco. Não uma aliança baseada em animais, como vai dizer Hebreus, mas baseada no sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Se ele prometeu, e eu já falei isso, né? Se ele prometeu para Abrão um lugar e uma terra, ele prometeu para nós um lugar, mas não físico, celestial. Jerusalém, que desce do céu, ataviada como noiva. Deus fez uma aliança com você e comigo, através do sangue de Jesus. O que a gente aprendeu hoje? Pode passar aí. A primeira coisa que a gente falou aqui, que serve de aprendizado para nós, é que nós temos que ter cuidado aonde nós estamos e com as escolhas que nós fazemos. O lugar onde a gente está e a escolha que a gente faz tem consequências. E nós temos que ter cuidado com isso. 2, devemos estar prontos para a guerra, mesmo quando achamos que temos pouco para a batalha. Devemos ser treinados, preparados em nossa casa, na família e na igreja. 3, temos que estar sempre em comunhão com Deus e com os irmãos, para podermos resistir às ofertas do inimigo, para não sermos tentados por joias e ficarmos presos por seus laços. E por último, Deus fez uma nova aliança com o seu novo povo através de Cristo Jesus. Esse novo povo é a igreja, e a igreja somos nós. E é conosco que Deus tem essa nova aliança. Deus tem um pacto, uma aliança comigo e com você. Esse pacto inclui promessas que são garantidas por Ele mesmo. Amém? Amém. Que o Senhor Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé e vamos orar. Oremos. Bendito Deus e Pai. Obrigado, Senhor, por toda dádiva, toda bênção
com a qual o Senhor tem agido com cada um de nós. Obrigado pelas promessas, pela nova aliança no sangue de Jesus, no qual inclui promessas, inclui, Senhor, cuidados, inclui tudo aquilo, Deus, que o teu povo almeja e espera. Uma vida eterna, e não apenas uma vida eterna, mas uma vida eterna com o Senhor. É isso que a tua igreja mais almeja, Senhor. Nós não almejamos simplesmente estarmos no céu. Nós almejamos estar contigo, Senhor. Isso inclui o lugar onde o Senhor habita. Mas a nossa esperança é de vivermos para sempre com o Senhor, no lugar que o Senhor preparou. Nos abençoa pela tua palavra, nos edifica cada vez mais pela tua palavra, trabalha o nosso coração pela palavra do Senhor. Que o teu Espírito nos toque, nos prepare e que o Senhor nos leve em paz, edificados, cheios da tua palavra e do teu Espírito e protegidos, Senhor, no caminho de volta para que nenhum mal nos aconteça. É isso que eu te peço, oro e desde já te agradeço. No nome santo de Jesus, amém. E louvado seja o nome do Senhor. Vamos em paz, que o Senhor nos abençoe. Não saia sem cumprimentar o irmão com a paz de Jesus. Amém.